Bom, esse é o projeto de extensão na matéria de Idade Medieval, no formato de um podcast. E nesse podcast a gente vai tratar de um texto chamado A Sociedade Feudal, né, um livro. A gente vai tratar de um de seus capítulos. É um texto, né, um livro do Mark Bloch, que é um historiador muito influente do século XX. Tem uma abordagem muito inovadora para a época. E ele é um dos famosos fundadores da Escola dos Análises, junto com o Lucien Febvre e outros tantos. E ele enfatiza muito a importância das estruturas sociais e econômicas de longa duração durante os eventos individuais. E aqui ele traz uma obra, né, A Sociedade Feudal, que é uma obra, um clássico. E ela é uma análise muito profunda, muito detalhada da estrutura social, econômica e política da Europa medieval. E nós vamos tratar do primeiro capítulo do livro, Condições Materiais e Tonalidade Econômica. Ele é dividido em 5 partes. A primeira delas tem o título de As Duas Idades Feudais. E o bloco começa aqui trazendo uma introdução, dizendo que para se entender uma sociedade, para se entender as instituições que a regem, você tem que ter conhecimento de todo o contexto humano em que aquilo está inserido. Então, todas as instituições que moldam uma sociedade só podem ser entendidas a partir do contexto em que elas acontecem. E ele diz que não gosta das simplificações. Você tem que considerar todos os traços que abordam uma civilização. Em destaque aqui a civilização medieval. E o texto do Bloch, né, traz bem claramente qual o seu objetivo, dizendo até que foca no que considera essencial e indiscutível, deixando de fora toda a produção artística do período do feudo, reconhecendo seu valor, mas salientando que a arte da época expressava sensibilidade religiosa e valores que não podiam se manifestar de outras formas. As ligações de sociedade e arte são muito complexas, por isso o Bloch aqui decide não explorá-las. E ele traz que seria errado tratar a civilização feudal como um período homogêneo. É um período de muitas transformações, ainda mais nesse século XI, que é após o fim das invasões bárbaras. E isso muda totalmente a orientação da sociedade da época. E ele traz aqui o seu ponto de que houveram duas eras feudais distintas, com características diferentes. E ele traz que vai tentar fazer justiça aos pontos comuns e às diferenças dessas fases dentro da obra. É aí que entra a primeira parte, a primeira era feudal, o povoamento. E ele começa falando de como é impossível calcular a população da Europa na época, porque haviam várias variações regionais e muitas perturbações sociais. Ou seja, a população era muito grande em algum lugar, muito pequena em outro lugar, havia uma irregularidade na distribuição de pessoas. Haviam nas cidades da época muitos terrenos vazios, muitos espaços enormes entre as casas. Então é difícil calcular quantas pessoas estavam por lá no período. Então era uma baixa densidade populacional e era uma distribuição totalmente desigual de pessoas. Muita gente em um lugar, muita gente em outro, com muitos espaços vazios, lugares com pouquíssimas pessoas. E ele até diz, né, em alguns lugares viviam famílias muito próximos, em outros muito distantes. Existiam algumas aldeias até. Então haviam muitas perturbações nesse período da Idade Média que levaram a frequentes concentrações de pessoas em aglomerados separados por espaços vazios. E claro que tudo isso se deve à busca por segurança. Alguns se isolavam, alguns se mantinham juntos e buscavam se proteger, porque estamos num contexto da Alta Idade Média em que estavam tendo invasões, elas estavam chegando no seu fim, mas todo mundo tenta se proteger. E também havia uma pressão de líderes, que também dificultavam a dispersão
Então aconteceu essa coisa de muitos lugares vazios e uma baixíssima densidade populacional. E havia também a agricultura. Ela era essencial para a sobrevivência das aldeias e na época demandava vastas áreas para usarem para o plantio, porque na época haviam práticas agrícolas muito rudimentares e isso resultava em colheitas muito fracas. Até havia uma alternância entre cultivo e repouso do solo. Então eram técnicas muito primordiais que dificultavam muito essa questão de agricultura, da subsistência. E além dos campos que eram cultivados, havia muitas áreas selvagens nos entornos. Então, as terras habitadas eram cercadas por essas áreas selvagens, onde podiam ser encontrados pastores, eremitas, até mesmo o que ele chama de foras da lei. E é interessante isso, porque a gente pode ver que o povoamento desse início de era feudal é um povoamento muito complexo, é um povoamento de muita distância, é um povoamento de quase que uma bagunça dentro da Europa no período. Então o povoamento foi algo muito difícil de acontecer da forma que se conhece até na contemporaneidade, com uma densidade maior de pessoas e uma organização territorial melhor. A primeira idade feudal, a vida de relação. Como os grupos que viviam afastados no Limousin sofriam com dificuldades na comunicação, e com o desmoronamento do Império Carolíngio não existia mais poder inteligente para se preocupar com os trabalhos públicos. Até mesmo as antigas vias romanas são danificadas por falta de manutenção. Tudo isso ainda mais evidenciado por um agravamento de despovoamento. Porém, em 841, uma surpresa surge na corte de Carlos o Calvo quando o príncipe viu chegar um mensageiro com adornos reais. Para nós, em nosso tempo, a comunicação acontece de maneira momentânea, porém naquela época os mensageiros levavam semanas e meses para conseguirem cumprir seu trabalho, pois utilizavam de vias terrestres e marítimas, o que também poderia causar de maneira periódica algumas interrupções nas comunicações por conta de um mau tempo. Carlos Calvo mantinha contato com a Gália através dos Alpes por meio de mensageiros, então, confiando nessa relação, ele decide fazer uma expedição à Itália. Essas estradas por onde aconteciam as missões eram pouco seguras e nem um pouco desertas. Passavam por lá desde semi-bandidos e camponeses até governantes e monges. Essas últimas duas figuras citadas eram tão emblemáticas nessas viagens que cada uma possuía uma característica. Os imperadores falavam que não podiam governar um país do interior de um palácio. Já os monges ficaram conhecidos por vagabundearem a rota, já que a vida clérica favorecia este nomadismo. Mercadores e peregrinos também podiam ser vistos nessas rotas, já que seus negócios encontravam um bom acolhimento nessa vida nômade. Deste modo, podemos perceber como uma circulação acontecia em uma grande estrada cheia de ramificações. Mesmo com esse nomadismo, as relações entre as cidades próximas eram raras. A comunicação da Europa feudal era mais favorável à propagação distante. Temos como exemplo o único serviço de cartas levemente regular que funcionava apenas entre Veneza e Constantinopla, deixando o Ocidente praticamente alheio. Com a perca do sistema de comunicação do Império Carolíngio, que unia vastos territórios, soberanos e barões ficaram à mercê de confiarem as suas correspondências a mensageiros não confiáveis. Todo esse atraso na comunicação entre regiões provocou a consequência que tornou esse poder localizado totalmente eficaz, ocasionando uma base medíocre de representações rudimentares para toda uma política de vastas intenções. O capítulo 4 tem início falando sobre as diferentes correntes de troca que existiam entre as civilizações feudais, principalmente a que unia a Espanha muçulmana, onde circulava a maior parte das moedas de ouro árabes. Nesse sentido, o autor continua o texto falando sobre o desbalanceamento que havia no comércio entre Oriente e Ocidente, visto que o Ocidente importava produtos como tecidos e especiarias, que eram de valor, mas ofereciam apenas escravos, o que não era uma mercadoria que faltava no Oriente, apesar de também ser valiosa de certa forma. Mais pra frente é dito que a moeda, ao contrário do que muito é dito, ela não era ausente nas transações, mas sim havia uma certa carência monetária, ou seja, a quantidade de moedas era muito pequena, porque não existia muito ouro na Europa, eles não tinham tanto contato quanto o ouro, e apesar de ter contato com a prata, as moedas de prata não eram nem tão perto valiosas como as de ouro. E então não era
necessário ou mesmo preferível que eles fizessem esse uso das moedas. Por isso, a troca, não só troca de um produto pelo outro, mas a troca do trabalho por algum tipo de benefício, como a proteção do senhor ou como uma moradia, era preferível do que as moedas que não eram muito utilizadas. Portanto, não havia muito como usar as moedas no dia a dia. E também elas eram normalmente utilizadas como último recurso caso houvesse algum imprevisto para gastar essas moedas, já que no uso comum elas não eram tão necessárias. E o autor finaliza o parágrafo falando sobre as diferentes formas de, de prestação de serviços e ele cita o serviço agrário, que não era preferível que usasse o pagamento em moedas. Então, quando acontecia de perder uma colheita ou alguma praga afetar a plantação, muitas pessoas morriam de fome. E nesse caso, era necessário que elas tivessem alguma moeda guardada para usar ao invés da troca. Então, continuando a análise do texto do Bloch, a parte 5 ela aborda bastante as relações senhoriais e vassálicas, né? Ele argumenta que essas relações eram fundamentais para entender o feudalismo, que apesar de semelhantes, não eram sinônimos. Essas relações surgem após as invasões germânicas e a consequente queda do Império Romano, quando a necessidade de segurança surgiu devido ao caos e insegurança da época. Homens passaram a pertencer a outros homens, criando uma rede complexa de obrigações e laços. Com isso também veio uma hierarquia social, onde no topo estavam os guerreiros, sendo seguidos logicamente pela igreja ou clero, e os que trabalhavam, que ocupavam a posição mais inferior na famosa pirâmide feudal. Essas relações ocorriam entre grupos dominantes, enquanto as relações de senhorio eram entre nobres e não nobres. Também uma coisa a se pontuar importante dessas relações era o vínculo de submissão. O vínculo de submissão decorria entre um senhor e um vassalo, e ele envolvia três partes. A homenagem, que era o juramento de fidelidade, a fé muito presente nesse início da Idade Média, né? A igreja ganha muita influência devido à fragmentação do poder em vários feudos. Então, a fé era uma das três fases, que era a influência eclesiástica, ou influência da igreja, e a investidura, que era o ato simbólico de entrega de um objeto representativo. Normalmente, era uma espada, em que fazia o gesto, né, de espada no ombro esquerdo, direito, e em cima e embaixo, fazendo uma cruz, mostrando novamente a influência que a igreja tinha nessa crescente Idade Média que a gente pode explorar. Em resumo, o Bloch explora o feudalismo como uma força viva. Não é apenas instituições, mas também é um modo de vida e pensamentos dos indivíduos desse período.